Romana, aulas 29 e 30. Monarquia Romana, aulas 29 e 30, página 136 da apostila, módulo 4. Vamos ver um pouquinho da monarquia romana. Nós agora saímos lá da Grécia, vamos fazer uma via, vamos deixar as ilhas gregas, as baías e a península grega e vamos para a Península Itálica, lá no centro-oeste da Península Itálica, Roma. E vamos ver então como era a geografia e o povoamento em Roma. Na metade, pessoal, do século 8 a.C., na parte central da Península Itálica, uma aldeia de pastores se consolidou, se formou ali às margens do rio Tibre, na região do Lácio. Então, ali, nessa aldeia, na parte centro-oeste da Península Itálica, né, se formou uma aldeia formada por pastores. Essa comunidade era situada em um vale cerrado de colinas. Então, vamos imaginar um vale, né, e vale, uma parte baixa, né, e cercado por colinas, montanhas, né, de diversos tamanhos. Assim era Roma, pessoal. Um vale cercado, como se fosse protegido, né, por essas colinas, no cruzamento de rotas que ligavam tanto o interior ao litoral, se tornaria a cidade de Roma. Tudo bem. Península Itálica, pessoal, ela foi dividida em 4 grandes regiões. Lá em cima, no norte, ficavam os celtas, que também eram chamados de gaulenses, né? Tudo bem, amor. Logo abaixo, os etruscos, ali no centro, os latinos, aparentados aos sabinos, ecos, volscos e samnitas. Ao sul, lá embaixo, na Península Itálica, havia uma crescente influência comercial e cultural dos gregos. Essas cidades prosperaram tanto que a região ficou conhecida, tempos depois, como a Magna Grécia, a Grande Grécia, ali ao sul. Vários povos tinham muitas características em comum. Apesar de ser vários povos, tinham várias características em comum, estabelecendo-se em cidades-estado. Eles praticavam a agricultura e o pastoreio, comerciavam e também guerreavam entre si. Guerreavam muito entre si. A formação de Roma. A formação de Roma, pessoal, coincidiu, foi ao mesmo tempo que os etruscos começaram a ganhar mais poder, começaram a ascender, né? E os etruscos, eles eram o poder principal ali da Península Itálica. Eles tinham poderosas, né, cidades-estados, eles desenvolveram técnicas artesanais e militares, e eles tinham relações comerciais com os gregos, eles eram muito poderosos ali na região. E a cultura etrusca, que era influenciada pela grega, eles tinham muitas relações comerciais com os gregos, então os etruscos, que estavam lá no norte da Itália, não estavam nem tão pertinho dos gregos, eles tinham, por essas relações comerciais que eles tinham com os gregos, eles meio que absorveram essa cultura, né, dos gregos, né, e foi rapidamente assimilada pelos romanos. Então, os romanos, eles também começaram a pegar a cultura dos gregos por conta dessas relações que haviam entre eles. E, principalmente, os romanos absorveram dos gregos, na cultura, a parte da engenharia e da religião. Os arcos utilizados pelos romanos tinham origem etrusca e os etruscos, eles absorveram a cultura dos gregos, ou seja, a cultura dos gregos chegaram aos romanos através dos etruscos, tudo que estava etruscos, romanos, sabinos, todos ali na região da Península Itálica. Rituais de consultas aos sinais dos deuses permaneceram no mundo romano por muito tempo. Roma ela teve origem na fusão de aldeias instaladas na área fértil e protegida por colinas. Então, Roma ficava num vale, ali tinha áreas férteis, e Roma era protegida, como a Pro falou, como se fosse uma proteção mesmo por colinas, montanhas ao seu redor. Na mitologia, pessoal, mitologia,
da fundação da cidade, a fundação de Roma, a origem de Roma, se deu após Rômulo matar seu irmão Remo e se tornar o primeiro rei de Roma em 753 a.C. E aí, depois de Rômulo, ele foi sucedido por outros 6 reis ao longo de 200 anos. Então, ao longo de 200 anos, Roma teve 7 reis. Os 7 reis de Roma. Depois de Rômulo, que foi o primeiro rei, vieram 6 reis. A monarquia, pessoal, em Roma, ficou conhecida como realeza, tá? Então, esse período monárquico da história de Roma também é conhecido como realeza, os 7 reis de Roma. A realeza, a monarquia romana, ela existiu. Isso é inquestionável. Ninguém pode falar, não, isso é mitologia. Não. Existiu a realeza romana. Existiu a monarquia romana. Mas tudo que diz respeito dessa época, desses 7 reis, da monarquia romana, está mais para lenda do que para realidade, pessoal. O que nós vamos ver agora está mais para lenda do que história de verdade, mas existiu, tá bom? Os 4 primeiros reis de Roma eram latinos e sabinos, que estavam ali na região do centro da Península Itálica, e o governo era baseado pelo respeito aos clãs, aos gens, às famílias, clãs, famílias. E os 3 últimos reis eram etruscos, cujo poder lembrava uma tirania, o poder absoluto, que começava manso, conseguia o apoio do povo e depois ficava absoluto, não ouvia nem mais o povo, era tirano, tá bom? Primeiro rei de Roma, nós vamos ver cada um. Rômulo. O reinado dele, pessoal, organizou a sociedade e as primeiras instituições de Roma. Ele foi o primeiro rei. Então, ele organizou a sociedade, ele organizou as primeiras das muitas instituições de Roma. Após lutarem, romanos e sabinos acabaram por se integrar. Né? Os romanos venceram os sabinos, e aí os sabinos começaram a integrar, fazer parte de Roma. E Rômulo, no seu reinado, ele estimulou o povoamento. Como assim, Pro? Olha o que ele fez. Ele concedia refúgio aos criminosos e fugitivos. Então, tudo que era criminoso e fugitivo ia para Roma e Rômulo deixava ficar. E também, quando ele ganhou dos sabinos, ele trouxe os sabinos para fazer parte de Roma. Pessoal, lá na frente a gente vai ver na República que provavelmente o povo mais pobre, né, os plebeus, que vocês devem ouvir, ver em filmes, eles nasceram disso daí, né, ali em Roma, da união com os sabinos, que foram vencidos pelos romanos, e pelos criminosos e fugitivos, que Rômulo deu abrigo e trouxe para fazer parte do povo. Rômulo criou o Fórum. O Fórum, naquela época, pessoal, era o núcleo político de Roma. Pode. Ele também criou o Senado. E o Senado era composto por 100 chefes de clãs. Esses chefes de clãs eram chamados de patres familias. Então o Senado foi formado por 100 chefes de clãs para formar um conselho de anciãos. Eles eram responsáveis por aconselhar o rei e conduzir o processo de sucessão real. Porque em Roma, pessoal, a monarquia não era hereditária. Por exemplo, Rômulo morreu, quem vai ser rei? O filho de Rômulo. Não. Geralmente a monarquia é hereditária, mas em Roma não era hereditária. Em Roma, o filho de Rômulo não seria o seu sucessor, não seria rei no seu lugar, como a gente viu lá na Grécia, lembra? Filipe II, Alexandre o Grande, foi seu sucessor. Em Roma não era assim. O Senado que escolhia o novo rei. E a nobreza, ela era constituída pelos patrícios, membros do Senado. Então, quem era nobre em Roma? Quem era membro do Senado? E quem era ali de Roma? Os clãs populares, né, as famílias populares, formavam a plebe. Então, eles tinham até cidadania, mas eles não tinham os mesmos privilégios dos patrícios. Então, vamos entender a sociedade. Nobreza era chamada de patrícios. Vocês precisam gravar isso porque vocês vão ouvir isso muito nas outras aulas. Os patrícios era aquela nobreza, era a nobreza. E quem era a nobreza? Quem era de Roma e fazia parte do Senado. Quem era a plebe?
A plebe eram os clãs populares, as famílias populares, que tinham cidadania, mas que não faziam parte do Senado, não eram os patrícios. E provavelmente, como eu disse quase agora, a plebe, gente, era formada por aqueles que Rômulo permitiu que ficassem em Roma. Vem, fugitivo, vem, você teve problema aí na sua cidade? Vem aqui, eu te dou refúgio, né? Então a plebe era constituída, era formada por essas pessoas, por isso que era a parte mais pobre. Os patrícios, pessoal, que era a nobreza, que fazia parte do Senado, ampliaram seu poder e influência, e provavelmente Rômulo foi o primeiro alvo dos patrícios do Senado, né? Diz a história, então aqui é talvez, porque tudo que diz dessa fase está mais para mitologia do que para história, Rômulo tenha sido assassinado a mando dos senadores, pessoal, a mando dos patrícios, que ganharam poder. Rômulo tenha sido assassinado a mando deles. Mas a lenda fala que Rômulo desapareceu em meio a uma tempestade. Tem a lenda de Rômulo e Remo. Depois dá uma olhadinha nessa lenda de Rômulo e Remo, que era seu irmão. E a história diz, né, que nós vamos fazer agora, que ele matou para se tornar o primeiro rei de Roma, mas a lenda você pode ver daqui a pouco, assim que acabar as aulas. Deixa eu ver a lenda, deixa eu me distrair um pouquinho. Faça isso, tá bom? Roma também ficou conhecida como a cidade das 7 colinas. Como eu disse, Roma ficava no vale, numa parte baixa, e era cercada por colinas. Pois com o tempo, né, Roma chegou a ocupar as 7 colinas. Se expandiu do Palatino. Palatino é uma colina, tá bom? Ao norte, né? Até ao Capitólio e Quirinal. Reis de Roma. Segundo o rei de Roma, Numa Pompílio, ele era um sabino, né? Sabino, lembra que Roma disputou com a cidade ali, com os sabinos, e ganhou e trouxe os sabinos para fazer parte de Roma. Então, Numa Pompílio era um sabino. O que ele fez de importante, que a gente vai destacar? Ele estabeleceu as instituições religiosas.